Ô glória! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar mais uma palavra com você do coração de Deus para o seu coração. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5 em diante assim: E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? O sucesso de Davi incomodava ao rei Saul, porque Davi começou a se destacar muito mais do que ele. Onde quer que Deus o enviava, ele tinha vitória. E o próprio rei Saul, como nós acabamos de ver, e Davi com prudência derrotava os inimigos, e Saul colocou até ele como líder da guerra, líder do exército. Ele foi aceito por todo o povo, ele era querido pelo povo, até pelos mais íntimos de Saul. Só que chegou um momento que ele ficou furioso, cheio de inveja e ciúmes. Por quê? Porque num dado momento, quando eles voltaram da guerra, as mulheres se encontraram com Saul e disseram para ele: Saul feriu milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Uma música mexeu com ele. Uma música mexeu com o espírito de Saul e com o emocional de Saul, que deixou ele perturbado, endemoniado. Às vezes as pessoas acham que a música não tem poder, irmãos. A música tem poder. Nós, como cristãos, quando louvamos a Deus, você pode perceber que nós atraímos. Quando louvamos a Deus, a presença de Deus é atraída. Quando a pessoa canta com coração, em espírito e em verdade. E você acha que será diferente com outros tipos de músicas? No caso aqui, elas estavam louvando, adorando, engrandecendo a Deus pela vida de Davi. E o louvor não fez bem para ele naquele momento. Olha que interessante. Mas quando Davi tocou, quando ele estava perturbado, cheio de demônio, lá em 1 Samuel 16:13, ele foi aliviado e liberto. Mas agora, por causa do ciúme, do ódio, nem o louvor ele aceitou. Elas estavam glorificando a Deus por causa da vida dele, que também feriu os seus milhares. E a Davi 10 milhares. Porque isso era óbvio. O Davi ele feria muito mais inimigos que o próprio Saul. Um exemplo disso foi o gigante Golias, que todo mundo fugiu e ele enfrentou. Então o louvor vai muito bem para quem tem um coração aberto, para quem tem um coração receptivo. Como ele mesmo provou quando Saul tocou a harpa, o demônio saiu dele. Mas agora as mulheres vêm todas felizes. Por que que as mulheres saíram alegres? Porque quando havia guerra, o grupo vencedor, o exército vencedor, entrava na cidade e escravizava as mulheres. Fora outras coisas que eles faziam. As mulheres ficavam apavoradas. Muitas ficavam viúvas quando o exército, um exemplo aqui, perdia as mulheres, sofriam, eram capturadas. É muito sério os filhos. Então,
Quando Davi saía e vencia pelo poder de Deus, elas se alegravam. Mas ele não entendeu por causa do ciúme, da inveja e por causa do sucesso de Davi. Porque o Saul não estava preocupado em perder a unção, ele estava preocupado em perder o trono, o seu status. E um louvor fez mal a ele. O louvor faz bem, irmãos. O louvor de Deus é quando você adora a Deus, quando você toca para Deus, ministra para Deus, a unção desce. Mas ele não, por causa do ciúme e da inveja. E aí ele se indignou muito, diz a palavra, e aquelas palavras pareceram mal aos seus olhos. Aí ele diz, 10 milhares dera Davi, a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino. Que tristeza. Davi estava preocupado com o trono dele. Pelo contrário, Davi servia Saul fielmente. Mas ele teve outros pensamentos. Aí diz a palavra, e desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Ele começou a desconfiar de Davi, ter cisma de Davi, sem motivo nenhum, achando que ele queria tomar o trono dele. Ele não entendeu que Davi era querido pelo povo, as pessoas gostavam dele, mas quem era rei era Saul. E Saul tinha que se alegrar, porque lembrando que Davi era genro de Saul. Mesmo sendo genro, mesmo Saul sendo fiel, sendo líder do exército, dando vitória a ele, pelo poder de Deus, ele se indignou, irmãos. Ele diz, o que falta para ele se não sou meu reino? Ele vai tomar o meu lugar, ele quer o meu lugar. Ele não queria nada não, era coisa da cabeça dele, da mente dele. E aí começou a ter suspeita dele, irmãos, a partir daquele momento. E aí, olha o que aconteceu. E aconteceu outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Irmãos, olha que coisa, por causa daquela indignação, revolta, com medo de perder o trono, ele perdeu o foco, perdeu a unção, o Senhor se retirou dele. E aí o que acontece? Você se lembra no capítulo 16 de Samuel, versículo 23, Davi tinha tocado a harpa e o demônio tinha sido expulso, mas agora o demônio volta. Olha que coisa. Por causa dessa indignação, essa revolta, coisa da cabeça dele, achando que ele ia perder o trono para Davi, Davi não estava preocupado com isso. Davi só queria servir. E você conhece muito bem a história da perseguição implacável de Saul para com Davi. E Deus deu sempre livramento para Davi. E Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele não fez isso. 2 vezes. Uma na caverna e outra quando ele estava dormindo. Ele não fez isso. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Ele cresceu com a bênção de Deus, não ferindo ninguém. O Saul achava que ele era mau caráter, mas ele não se aproveitou dele. Ele cresceu com a bênção de Deus, chegou no trono com a bênção de Deus. O destino de Saul é muito triste. O demônio entrou na vida dele. O demônio tinha saído da vida dele. Olha que coisa. Davi estava tocando lá a harpa, louvando a Deus, adorando. E ele, endemoniado, pegou uma lança e tentou matar Davi. E Davi se desviou, não quis confusão, foi embora. Não adianta, irmão, você discutir com um endemoniado. Bater de frente com uma pessoa perturbada. Não adianta. Você vai perder tempo. Apareceu fora. E Saul percebeu que Deus era com ele. Olha que coisa. A pessoa sabe. Não, aquela pessoa é usada por Deus. Ela é de Deus. É uma pessoa segundo o coração de Deus. Mas com medo de perder o seu trono, age dessa forma. E perdeu um grande homem de Deus. Quantas pessoas nós estamos perdendo bons funcionários, bons obreiros, bons pastores? Para a glória de Deus eu estou falando. Quantos? Por falta de sabedoria, com medo de perder o trono caro. Irmãos, ele tem que se alegrar, porque Davi estava crescendo. O pai tem que se alegrar quando o filho cresce muito mais do que ele. Cada um tem uma unção.
Ele tinha que se contentar com o talento que Deus deu para ele. Se Deus deu 5 para Davi, glória a Deus, irmãos. O galardão, irmãos, a recompensa, Deus, irmão, vai vir de Deus. A honra vai vir de Deus. Então, cuidado com orgulho, cuidado com a indignação, cuidado com a revolta, sem motivo. Eu quero dizer para você, fica firme. E, irmão, o louvor é para glorificar a Deus, exaltar o Senhor. Se o louvor já está fazendo mal, é sinal que tem espírito maligno aí no meio. Por causa de uma música, um louvor, por causa de um elogio, ele ficou daquela forma. Ele não guardou o coração. Guarda o seu. E Deus vai honrar você em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fique na paz.